paz do Senhor, meus irmãos, minhas irmãs, sejam muito bem-vindos ao nosso canal. É tempo de ensinar EBD, um canal exclusivo para os amantes da escola bíblica dominical. Você aí já me conhece, eu sou Adriano Ricobelo, sou presbítero da Assembleia de Deus aqui da Cidade Franca, interior de São Paulo. Também sou professor da Escola Bíblica Dominical, ministro aulas também no CAPED, que é o Centro de Aperfeiçoamento Pedagógico da Escola Dominical. E hoje iremos estudar a lição de número 7, que ela tem como título O Perigo da Murmuração. Vai ser uma aula fantástica, vai ser uma aula maravilhosa e que, se você continuar nesse vídeo até no final, pode ter certeza, você não irá se arrepender do conteúdo que nós temos para passar, que é um conteúdo com muita responsabilidade e também com muita prudência, assim como todos aqui que já estão conosco há muito tempo sabem do nosso compromisso com a palavra de Deus. Então, antes de nós começarmos, quero que você deixe aí, se possível, o teu like, aquele like do céu, aquele like abençoado, que abençoa o canal, que abençoa o nosso conteúdo. Também deixa aí o seu comentário, isso é muito importante, faz com que o YouTube também entenda que esse vídeo é relevante e ele compartilha com pessoas que têm bom gosto como você, tá bom? E também não esqueça de compartilhar os nossos vídeos. Isso também ajuda demais o nosso canal a crescer e ajuda aquela pessoa que não nos conhece, que não conhece o nosso conteúdo, a conhecer e saber que ele é um conteúdo de qualidade, tá bom? Então vamos lá. Textuário, como de costume, vamos fazer aquela análise legal, caprichada, que os irmãos bem gostam, tá bom? Textuário. E não murmureis. E não murmureis é o primeiro ponto aqui de 1 Coríntios 10:10, ou seja, a falta de gratidão. Murmuração é falta de gratidão. Murmuração é rumor infundado, boato, falatório, descontentamento. Já começamos aí a desvendar a questão da murmuração, vírgula, como também alguns deles murmuraram e pereceram pelo anjo da morte ou pelo destruidor. Aqui nós temos alguns elementos que são contidos na murmuração. Quais são eles? A oposição, a ira, a rebelião e o desacordo. São elementos aí que estão contidos dentro dessa questão da murmuração. Então, murmuração também é resmungar ou murmurar um discurso subalterno ou semi-articulado. Isso aqui define muito bem essa questão da murmuração, que é um discurso, ou seja, é algo falado, pronunciado, ensinado, divulgado, subalterno e também semi-articulado. Você faz uma articulação com outra pessoa para que essa murmuração cresça e alcance patamares maiores. Verdade prática vai dizer a prática da murmuração, ou seja, não é, em hipótese alguma, um ato único ou isolado, mas algo que pode fazer parte do cotidiano. O que essa prática da murmuração faz? Ela enfraquece a vida espiritual, ou seja, ela tem capacidade de bloquear, retirar e também fazer perder. Ela enfraquece a vida espiritual, acaba com a comunhão da igreja local, ou seja, ela coloca um fim e nos impede de desfrutar das promessas de Deus. Ela serve como um obstáculo para impedir os cristãos
de desfrutar das bênçãos de Deus. Então essa prática enfraquece, acaba e impede. O quê? Impede a ação de Deus, acaba com a vida espiritual e acaba também com a comunhão. Para resumir esse ponto aqui, da lição de número 7, Filipenses 2, versículo 14 e 15. Anote aí. Versículo 14. Façam tudo o que vier à tua mão, o que vier ao seu encontro, o que estiver disponível, faça tudo, mas sem queixas e sem discussões. Sem queixas, que é a murmuração, e também sem discussões. Então, a murmuração pode ocasionar a discussão. Então, deixe as queixas de lado, deixem as discussões de lado. O versículo 15 é muito enfático e também maravilhoso. Para que nós vamos fazer as coisas sem murmuração ou sem discussão? Qual que é o resultado disso? O que eu vou ganhar com isso? Versículo 15. Para que vocês não tenham nenhuma falha ou mancha. Aí o texto continua. Sejam filhos de Deus. O filho de Deus, ele reflete alguma coisa. Ele realça alguma coisa. Ele demonstra alguma coisa. Sejam filhos de Deus, vivendo sem nenhuma culpa no meio de pessoas, mas existe um convívio. Pessoas mas estão convivendo conosco. Mas nós não somos más, nós somos filhos de Deus. Daí que não querem saber de Deus, são pessoas más. E que não é só má, elas não querem saber de Deus. E você e eu estamos vivendo no meio delas. No meio delas, vocês devem brilhar como as estrelas do céu. Tá aí um ponto fundamental para essa questão da murmuração. Então, em vez de você ficar murmurando no meio das pessoas, você fazer semi-articulações ou você fazer discursos subalternos, seja luz, seja como estrelas dos céus. Tá bom? Até aí tudo bem? Joinha? Então vamos lá. Leitura bíblica em classe, Êxodo capítulo 16, 1 Coríntios capítulo 10. Êxodo capítulo 16 vai ser um texto que nós vamos estudar. Então, nós entendemos aqui que o povo estava já um mês de viagem. Já fazia um mês que eles tinham saído da terra do Egito. Eles partiram aí, se você olhar o texto, você vai ver que eles deixaram o deserto de Sur, e entrou no deserto de Sim. E eles estavam a caminho do Monte Sinai. Aqui é Êxodo capítulo 16. Capítulo 19 de Êxodo, versículo de número 1. No terceiro mês da saída do povo, eles chegaram ao deserto do Sinai. Então aqui é só para nós entendermos em que contexto nós estamos. Aí o versículo 2 vai dizer que o povo começou a murmurar contra Moisés e contra Arão no deserto. Tanto é que a resposta nós vamos ver lá no versículo 7, né? Se eles estão murmurando contra Moisés e contra Arão, o versículo 7 vai dizer: e amanhã vereis a glória do Senhor, porquanto ouviu as vossas murmurações contra o Senhor. A murmuração é contra Deus, o problema não é Moisés e nem Arão. Aí ele vai dizer: quem somos nós para que murmureis contra nós? Né? O versículo 7 traz a resposta. E você vai ver que no versículo de número 3, nós temos aqui a argumentação, ou seja, o homem é quase um prisioneiro dos seus desejos. E aqui você vai ver que o versículo 3, eles tentam achar uma justificação. Quem dera que nós morrêssemos por mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne, quando comíamos pão até fartar, porque nós nos tem destirado para este deserto para matar de fome a toda essa multidão. Nós vamos trabalhar um pouco esse texto aqui, mas é uma argumentação
uma justificação para tentar ganhar a opinião pública, tá bom? Versículo 4, farei chover pão dos céus, né? Diz o Senhor, ouvindo essa murmuração. E você vai ver também que Deus meio que fez um teste, dizendo assim, olha, para que eu veja se anda em minha lei ou não. Se a questão é a comida, se a questão é a água, então eu vou dar a eles a comida e a água. Vamos ver se realmente isso vai fazer com que eles andem na minha presença. O versículo 6, o versículo 7 vai ser trabalhado também no texto, mas o próprio Deus diz a Moisés e Arão, olha, à tarde desse mesmo dia que Deus falou com eles, vocês vão saber que eu sou o Senhor. Antes disso, você vai ver que ele aparece na nuvem, né? Depois ele fala isso, e amanhã o acontecimento, Deus aparece na nuvem, aí ele vai dizer, hoje mesmo à tarde sabereis que eu vos tirei da terra do Egito. Tanto é que o versículo 7 ainda continua, e amanhã vereis a glória do Senhor. Versículo 6, versículo 7, tá bom? Então vamos lá. Aí o capítulo 10, versículo 10, versículo 11, já está em 1 a Coríntios, tá bom? Então você vai ver a questão da referência, e nós vamos trabalhar essa questão também no corpo do comentário. Então vamos lá aqui para o nosso comentário. Dentro da nossa introdução, a introdução vai dizer o seguinte: é verdade que há ações maléficas que vêm direto do inimigo. Isso é fato, conhecemos e estudamos sobre isso, né? Os nossos inimigos, que é o diabo, que é o mundo e também que é a carne. Nós estudamos isso. Mas há obras que são produzidas dentro de nós e elas são chamadas de obras da carne. Nós falamos muito bem sobre isso. A concupiscência da carne, que a concupiscência é algo que provoca o pecado, ou seja, que está dentro de nós e provoca o pecado, ou seja, a murmuração nesse caso provoca o pecado dentro de nós, desperta a natureza pecaminosa e faz com que nós cometemos tais atrocidades. Então, a concupiscência da carne envolve aquilo que a pessoa tem e usa para fins maléficos. Se ela tem mentira, ela vai usar a mentira. Se ela tem a murmuração, ela vai usar a murmuração. Se ela tem o roubo, ela vai usar o roubo para fins maléficos, ou seja, tudo aquilo que a pessoa tem. Se ela tem o próprio corpo, ela pode usar para fins maléficos. Então são todos elementos, atributos do seu corpo, da sua personalidade, da sua pessoa, do seu caráter, que ela pode usar para fins maléficos. E nós aprendemos também sobre a concupiscência dos olhos. Essa concupiscência dos olhos é aquilo que envolve aquilo que a pessoa não tem. Então ela deseja aquilo e através desse desejo ela também comete atrocidades. E também sobre a soberba da vida, que nós tratamos na outra aula, que é a ostentação dos bens, que é aquilo que ela possui, aquilo que ela conquistou, aquilo que ela tem, enfim. São elementos que fazem parte da concupiscência. Entendendo isso, ele não acontece instantaneamente, pois geralmente sucede a incredulidade. Então, incredulidade, murmuração andam juntos, tá? Então, nós já entendemos que a murmuração não é um ato único, mas ligado ao dia a dia. Vamos lá para o primeiro tópico, a murmuração na Bíblia. Dentro dessa questão, o autor vai tratar o que é murmurar. Ele vai usar a questão do hebraico, né, do verbo anunciado aqui, que é resmungar, reclamar, murmurar. Dentro do substantivo, ele vai falar sobre a questão da meditação, da música solene, do pensamento, da conspiração. Dentro do verbo grego, você vai ver as palavras que mais nós ouvimos: murmurar, resmungar, queixar-se, dizer algo
encontra em um tom baixo. E aí você entende a questão que eu falei lá atrás, que resmungar ou murmurar um discurso subalterno ou semi-articulado. Como é que você vai fazer isso? De maneira pública? Não, de maneira pessoal, de maneira individual, de maneira grupal, aonde você vai juntar pessoas e você em um tom baixo, né, murmurando, articulando, você não consegue fazer sozinho, então você precisa de outras pessoas. Então, por isso que é um discurso semi-articulado. Você articula uma situação, uma ocasião para denegrir, para manipular, para atrapalhar, para destruir o seu opositor. Então, assim que funciona. Então, o murmurador tem um espírito dominado pelo descontentamento, desacordo, ira, queixas e oposições. Nem Deus escapa do murmurador. Então, assim vive um murmurador. Nem Deus escapa das suas murmurações. Então, o murmurador, ele discorda não somente do que para ele está errado, mas também daquilo que está dando certo. A questão do murmurador é esse princípio. Ele não murmura somente daquilo que está dando errado. Ele também murmura daquilo que está dando certo, porque para ele nada está bom. A pessoa que está ali, para ele não serve. As pessoas que estão ali não tem significado nenhum. Tudo ele arruma uma desculpa. Tudo ele quer arrumar um argumento. Tudo essa pessoa, esse murmurador, quer achar um defeito. Mas ele nunca faz. Ela nunca faz. Então assim vive o murmurador. Nem Deus escapa das suas murmurações. Nada está bom, seja no hoje, seja no passado, seja num futuro. Então, dentro dessa questão do murmurador, estamos revelando uma atitude negativa. Essa atitude negativa é notória no murmurador. Em relação ao outro, então é sempre ao outro. Ele é sempre o perfeito, ele é sempre o correto, ele é sempre o certo, ele é sempre o dono da razão, ele é sempre aquele que sabe mais. Mas ele não tem a capacidade de fazer alguma coisa. Então é melhor ficar murmurando do que agir, fazer, praticar, executar. Então é assim que o murmurador vive. Então ele fere os princípios básicos. Quais são os princípios básicos que o murmurador fere? O amor, respeito e honestidade para com o próximo. Ele fere os princípios bíblicos e básicos da convivência cristã e também da convivência em sociedade. Assim vive o murmurador, ok? Tá gostando até aí? Então vamos aí para o segundo subtópico, o comportamento dos murmuradores. O mal da murmuração. Nos dias de Moisés, Êxodo capítulo 16, nós vamos falando aí, tá bom? Nós vamos falar aqui no segundo tópico. Nos dias de Moisés, nos dias de Jesus Cristo, no início da igreja de Jerusalém, houve sim comportamentos inconvenientes, temperamentos inquietos, indiretas sarcásticas, que de certa forma ameaçavam a unidade da igreja, né? E aqui ele coloca em Atos dos Apóstolos, no capítulo 6, que você vê a inconveniência acontecendo por causa das viúvas gregas e hebreias, e você vê aí um ponto que nos traz aí uma grande preocupação, tá? A murmuração. As pessoas não conseguem chegar
as pessoas não conseguem se aproximar, as pessoas não têm a atitude de começar, a atitude de ajudar, a atitude de fazer alguma coisa, então elas preferem fazer o quê? O seu círculo de confusão, através desse ato semi-articulado, então eles começam a reclamar de tudo e de todos. E aí você tem um problema generalizado, uma confusão generalizada e que, se não for controlado, é como um pequeno fogo em uma grande floresta que aos poucos vai consumindo, até que aquela floresta desapareça. E assim os apóstolos agiram energicamente, em prontidão, resolveram a questão para que essas murmurações não se tornassem um grande conflito, porque nós já falamos que a murmuração, ela tem o quê? Ela tem contido nela elementos como oposição, ira, rebelião, desacordo e outros atributos que eu falei, como rumor, boato, falatórios, descontentamento. Então vamos aqui. Então, essa questão, da murmuração, ela enfraquece a nossa vida espiritual, porque nós damos ouvido àquilo que as pessoas falam, então isso enfraquece a nossa vida espiritual, e enfraquece a vida também do murmurador espiritual, e altera negativamente a nossa saúde emocional e física. Então a pessoa que dá muita atenção ao murmurador, ela sofre prejuízos tremendos concernente à sua vida física e também à sua vida emocional. Isso destrói casamentos, isso destrói amizades, isso destrói a comunhão da igreja, como foi muito bem falado. Ou seja, essa saúde, tudo que está ligado à saúde, pode virar um poço de podridão, e isso não faz bem para ninguém. Então, se afaste das pessoas que murmuram de tudo e de todos, ok? Então essas pessoas murmuradoras, elas têm uma característica muito interessante. Elas são pessimistas. Por que pessimistas? Porque elas preferem acreditar que tudo vai dar errado. Elas veem dificuldade nas oportunidades. E não somente nas oportunidades, mas nas demais situações que podem acontecer com o ser humano. O pessimista não tem esperança e também não tem confiança no quê? Nas coisas boas que podem acontecer. Então, essa pessoa murmuradora, que talvez você conheça, ela é muito pessimista. Nada vai dar certo para ela. E quando nós alinhamos o pensamento pessimista, a pessoa pessimista, com o viés cristão, com a Bíblia, você vê que isso não casa, porque a Bíblia trabalha com esperança, com regeneração, com transformação, e isso está fora do alcance do pessimista, tá bom? Então, qual é a dica que nós podemos passar para os nossos alunos? Não devemos murmurar, mesmo que nós estejamos com a razão. Isso não é motivo para a murmuração. Não resolve os problemas, simplesmente culpa alguém. A murmuração não resolve o problema. Ela tenta achar um culpado em meio à multidão. A murmuração é sempre contra o Senhor. Então, quando nós murmuramos, nós não estamos murmurando do próximo, nós estamos murmurando do próprio Deus. Porque nós somos a imagem e semelhança de Deus. Só que a diferença entre o ser humano e Deus é que nós somos falhos. E sendo falhos, nós não conseguimos agradar todo mundo. Mesmo que nos esforçamos, nos dedicamos e fazemos o nosso melhor, nunca conseguiremos agradar todo mundo. E a culpa sempre vai recair sobre o outro. O murmurador procura alguém que ele possa acusar. Deus procura verdadeiros adoradores que adorem a Deus em espírito e em verdade. O murmurador procura alguém
que ele possa culpar. Dentro dessa questão, ele demonstra também a falta de visão e manifesta uma ingratidão. Então, o murmurador, ele tem essas questões aqui que nós podemos analisar. O comportamento, porque nós falamos aqui da questão do comportamento inconveniente e o temperamento. Essa questão do comportamento ela é interessante, por quê? Porque ela é um conjunto de reações e atividades de um indivíduo ao ambiente ao qual está inserido. Então, como nós estamos falando de conjunto de reações, a reação que está sendo destacada na lição é o quê? A murmuração, que é mediante uma situação. Então, como reagir, como portar-se, como proceder perante os estímulos. Qual que era o estímulo? Fome, sede e morte. Fome, sede e morte. Como é que eles vão lidar com todos esses elementos? Fome, sede e morte. Então eles queriam estar no Egito porque lá tinha caixão. Eles queriam estar no Egito porque lá tinha carne. Eles queriam estar no Egito porque lá tinha água. Tinha escravidão. Mas isso não foi levado em consideração. Então aqui nós temos os estímulos que fazem com que certo cidadão, certa pessoa tenha um comportamento. Qual que era o comportamento mediante a situação deles? Eles estavam no deserto. Haviam tido uma experiência extraordinária, maravilhosa, 10 pragas, Moisés aparece, Arão intercede, você tem as 10 pragas, você tem a abertura do Mar Vermelho, você vê um grande milagre acontecendo, só que a situação, o que passou não é levado em consideração. O que é levado em consideração é o que está acontecendo agora. Então, para eles, o mais importante no momento não era o milagre que Deus havia feito, mas o que eles estavam passando naquele momento. O milagre passou, mas e agora? Vai ter outro milagre? Nós vamos morrer aqui? A minha barriga pede alimento. A minha garganta pede água. Então, abrir o Mar Vermelho, lançar as 10 pragas, isso não tem sentido mais agora, porque eles estão no meio do deserto. A reação deles é diferente. Então, compreende que as coisas podem mudar, e mesmo que Deus tenha feito algo lá atrás, isso não é levado em consideração, e agora aqui pelos israelitas. Então o comportamento do ser humano pode mudar a todo momento, de acordo com o que eles precisam. O que eles precisam agora? Comida, água e sepultura. Eles estão preocupadíssimos com isso. Então é aquilo que eles precisam, de acordo com aquilo que eles precisam, com o tempo ou local. Suas convicções podem sofrer modificações. Então essas convicções, Deus libertou nós do Egito. Muito bom, glória a Deus. Mas agora eu preciso de água. Eu preciso de alimento. Eu preciso saber se eu vou chegar. Eu preciso saber o porquê que eu estou aqui. E para onde nós vamos? Vai demorar? O que vai acontecer? Então isso faz parte desse comportamento. A murmuração é resultado do comportamento. Aí nós temos a questão do temperamento, que o autor colocou aqui, que é o conjunto de traços psicológicos e morais que determinam a índole, o modo de ser ou de agir de um indivíduo, ou seja, uma personalidade. Então, temperamento, tá, Moisés está no monte, está demorando. Arão, o que nós vamos fazer? O que nós vamos fazer? Vamos construir um bezerro, vamos construir algo para nós adorarmos aqui. Moisés já morreu, Moisés não vai vir aqui e Deus está com ele. Se Deus está com ele e Moisés está com Deus, se Moisés não volta, Deus não volta. Então nós precisamos de adorar alguma coisa. Temperamento explosivo. Temperamento, ele é precipitado,
As pessoas se precipitam. Então, esse comportamento é o conjunto de reações e atividades de um indivíduo. O temperamento é o conjunto desses traços. Então, aí você começa a entender o que está acontecendo ali. Tá? Vamos lá. O subtópico de número 3. O crente murmurador. Quem se diz salvo em Cristo e tem o Espírito Santo em sua vida não pode neutralizar a prática, da murmuração. O murmurador nunca estará satisfeito. Gálatas 5,16, nós vamos ver o seguinte: deixem que o Espírito de Deus dirija a vida de vocês. Então, em vez de nós ficarmos preocupados com o que vamos fazer, o que deixamos de fazer ou como fazer, o texto é muito claro. Deixe que o Espírito Santo dirija a vida de vocês. Ele vai levar o lugar ao qual tem que ser levado, tá bom? Assim, não é possível o crente murmurador ser alegre, bondoso e agradável por meio de sua atitude, visto que sua alma está doente, tá bom? Porque nós estamos falando do murmurador e a atitude do murmurador está interligada à sua natureza pecaminosa. Vamos lá? Tópico 2, murmuração. Impedimento da primeira geração à terra prometida. Subtópico de número 1 vai dizer o seguinte: a murmuração contra os líderes escolhidos por Deus. Olha que interessante que o autor deixa bem claro. Deus escolheu Moisés e seu irmão. O povo passou a murmurar contra a liderança de Moisés e Arão. Então Deus escolheu, mas o povo, em vez de aceitar, o povo preferiu murmurar contra aqueles que ele tinha escolhido. Esses que o povo murmurou, mas Deus escolheu, foram encarregados, como o texto próprio diz, de serem os auxiliadores, no caso aqui, auxiliador de Deus, e também tinham a função, a tarefa e a missão de libertar o povo de Israel. E não somente libertá-los, porque o povo estava muito com o pensamento ligado na ideia da libertação. Moisés nos libertou. Arão nos libertou junto com Moisés. Glória a Deus. Aleluia. Mas se esqueceram que entre a ideia e a função, a missão do libertador, também tem a questão do conduzir. Deus não chamou Moisés e Arão somente para libertar o povo e jogar eles no deserto. Eles tinham também uma responsabilidade de conduzi-los no deserto, livrar das mãos de Faraó e da escravidão do Egito, colocá-los no deserto, mas conduzi-los pelo deserto. Então, você vai ver e entender o seguinte: eles eram o quê? Auxiliadores de Deus. E também tinham o papel de serem, aliás, eles foram escolhidos para libertar e conduzir o povo. Tá? Mas aqui em Êxodo 16, versículo 3, você vai ver que a incredulidade bateu a porta através da murmuração, em pleno o deserto. Ele vai usar aqui Êxodo 16, versículo 3. Vamos analisar aqui um pouquinho. Antes de nós analisarmos, entenda uma coisa, que o povo não foi a única vez aqui em Êxodo 16 que o povo murmurou. Anote aí com a sua caneta. O povo murmurou na beira do mar, Êxodo 14, 11, capítulo 14, versículo 11 e 12. Quando faltou água, Êxodo 15, versículo 24. Quando faltou carne, Êxodo 16, versículo 2 e 3. Novamente faltou água, Êxodo capítulo 17, versículo 13. Quando Moisés subiu ao monte, Êxodo capítulo 32, versículo 1. No deserto o povo murmurou novamente, Números 14. E quando os 10 espias murmuraram e pagaram um alto preço,
Números capítulo 13, do 1 ao 33, e o capítulo 14, do 1 ao 10. Então, não é um fato isolado. Por isso que lá no começo nós falamos que a questão da murmuração não é um ato único, mas cotidiano, ou do dia a dia. Então não foi só uma vez que o povo murmurou, não foi só aqui em Êxodo 16. Então vamos parar para analisar aqui, que vai ser muito importante. O Êxodo capítulo 16, versículo 3, vamos fazer uma análise aqui. O texto vai dizer, teria sido melhor, então você coloca a qualidade, melhor, que o Senhor tivesse nos matado no Egito. É melhor que tivesse acontecido isso. Por que era melhor se Deus tivesse matado eles no Egito? Porque lá no Egito, pelo menos, nós nos sentávamos, ou seja, havia um descanso. Aqui a gente só fica andando para lá e para cá. A gente nunca sai do lugar. Pelo menos a gente tinha um lugar lá, a gente sentava e descansava. E não somente descansávamos, nós comíamos carne e outras comidas à vontade. Você era escravo, mas tinha comida. Você era escravo? Mas tinha um lugar para me sentar. Mas era escravo, estava preso. E não somente você, seus filhos também seriam escravos. Mas o importante para eles era comer, era sentar. Não era ficar andando de maneira aleatória, sendo guiado por uma pessoa que dizia que falava com Deus. Aí o texto vai dizer, vocês nos trouxeram a esse deserto a fim de matar-nos de fome. Toda essa multidão, vocês nos trouxeram a esse deserto a fim de matar de fome toda essa multidão? Vamos analisar agora esse versículo 3. Primeiro ponto. O murmurador levanta uma tese. Qual que era a tese? Teria sido melhor que o Senhor tivesse matado no Egito. É a tese levantada pelo murmurador. Segundo ponto. Ele prepara uma justificativa universal a fim de convencer o quê? Convencer a opinião pública. Então, eu tenho que ter uma justificativa universal que abrange todo mundo para mim modificar a opinião pública. E qual que é? Lá nós pelo menos tínhamos onde sentar e também comíamos carne e outras comidas à vontade. Isso abrangia todo mundo. Isso abrangia todas as classes, isso abrangia homens e mulheres e crianças. Então eu tenho uma justificativa universal, que traz o quê? Carregada de simbolismo e também de sentimento. Então quando a gente fala de alimento, quando a gente fala de descansar, que é sentar, quando a gente fala que tinha outras comidas à vontade, a gente está mexendo com a opinião pública, a gente está mexendo com simbolismo, a gente está mexendo com o quê? Com sentimentos. Lá era o Egito, lá tinha escravidão, mas pensa pelo lado bom, lá tinha comida. Aqui a gente é livre e a gente não tem comida. Lá éramos escravos, mas tínhamos a sepultura. Aqui somos livres, mas nós não temos sepultura. Lá nós tínhamos comida à vontade. Aqui nós somos livres, mas está faltando comida para a criança, está faltando comida para o idoso, está faltando comida para o adulto. E eles começam a angariar justificativas universais. Daí você vê a elaboração da acusação. Essa elaboração da acusação parte da indicação. Essa indicação é do quê? Dos culpados. Eu preciso ter uma elaboração da acusação porque eu já mexi com a opinião pública, então eu preciso agora de um culpado. E aqui você vai ver que a indicação dos culpados, pois as duas intenções seriam que levá-los ao deserto, já que Deus não os matou. Olha para você entender a complexidade dessa elaboração da acusação. Já que Deus não nos matou no deserto, eu preciso achar um culpado. Quem são os culpados? Moisés e Arão. Então Moisés e Arão foi lá,
dizendo ser enviados de Deus, nos tirou do Egito, nos colocou no deserto para nos matar. Então, Moisés e Arão teriam essa intenção de matar o povo hebreu no deserto e de praticar um genocídio em massa, usando a falta de alimento e água como arma. Só que, quando você olha para o texto, eles não especificam ou mostram provas ou atos daquilo que eles estão acusando. Tanto é que a acusação vem: vocês nos trouxeram a esse deserto, a fim de matar de fome toda essa multidão. Então aqui eu tenho uma elaboração da acusação. Tome cuidado com pessoas murmuradoras. Elas podem te colocar em maus lençóis, ok? Vamos lá. A murmuração contra Deus. Então Deus respondeu às murmurações do povo, Êxodo 16. Ele contemplou em primeiro ponto essas murmurações, tratou o povo com piedade e compaixão. Tanto é que Êxodo capítulo 16, versículo 10, o Senhor apareceu em uma nuvem. Após aparecer na nuvem, o texto vai dizer no versículo 12, ele dizendo a Moisés: fala para o povo que hoje à tarde, antes de escurecer, vocês comerão carne. Não é isso que vocês estão reclamando? O versículo de número 12 ainda, e amanhã vocês comerão pão. Então aqui você vê a murmuração contra Deus e como ainda Deus foi piedoso e teve compaixão da nação, tá bom? Então, ele usa aqui Hebreus capítulo 4, versículo 16 e diz para a gente não chegarmos a ele com ingratidão, queixas ou murmurações, mas o texto vai dizer: chegai perto do trono divino e receberemos misericórdia e encontraremos graça. Hebreus capítulo 4, versículo 16. Subtópico de número 3, por que é perigoso murmurar, né? Quem se endureceu contra ele teve paz? Jó capítulo 9, versículo de número 4. Então, esse ato de impiedade, né, extrema contra Deus, nós vamos ver aqui que nós podemos partir desse princípio de Jó capítulo 9, versículo 4. Quem endureceu-se contra ele, contra Deus, teve paz, né? Isso aconteceu no deserto, isso acontece nos nossos dias. E aqui nós temos duas questões, três na verdade, né? Essa questão da murmuração revela uma ausência de fé, uma revelação de que não há fé ali. Segundo, limita a nossa capacidade de enxergar, então há a limitação para que nós possamos enxergar as ações de Deus. E o terceiro ponto que ele nos coloca é que cega-nos diante de Deus. Então são três coisas que fazem com que a revelação, a murmuração, ela ganhe patamares maiores. Tá? Então vamos tomar muito cuidado, porque ela pode trazer prejuízos gigantescos. Tópico de número 3, vamos lá, se você está gostando, deixe seu joinha, deixe seu comentário, compartilhe esse vídeo, amém? Tópico de número 3, murmuração, um pecado que nos impede de entrar na Canaã celeste. Subtópico de número 1 vai dizer, o fim dos israelitas murmuradores. Examinando os textos de Números, você vai ver que, por causa da murmuração, os israelitas daquela geração não entraram na terra prometida e foram mortos e sepultados no deserto, 20 anos para cima. E você vai ver que a peregrinação de Israel pelo deserto nos serve de exemplo e advertência em nossa jornada cristã, tá bom? E aqui eu queria linkar com o subtópico de número 2 para me explicar um ponto interessante. O destino dos murmuradores. Aqui o autor deixou claro que o apóstolo Paulo faz algumas observações concernente àquilo que aconteceu com os israelitas. E não murmureis, como também alguns deles murmuraram e pereceram pelo
destruidor. Então, 1 Coríntios capítulo 10, versículo de número 11, vai nos colocar duas questões. Primeiro, aconteceu para servir de exemplo, aquilo que aconteceu no deserto, serve de exemplo para aquelas gerações que viriam em sequência, e para outros, serviu de exemplo, que seriam as gerações subsequentes, e serviria ou serve de aviso para nós. Então, Paulo, ele colocou essa questão da murmuração e do sofrimento do povo no deserto em duas instâncias. Primeiro, para aqueles que viriam após aquela geração. Então, isso serviria de exemplo. E para nós hoje serviria de aviso. Ó, aconteceu lá, pode acontecer aqui. Lá naquele tempo, olha, os nossos pais pecaram, fizeram isso e aquilo, então nós não podemos fazer, porque é um exemplo para nós. E aqui, para nós, da nossa geração, do nosso tempo, é um aviso, tá bom? Então, dentro dessa questão do destino dos murmuradores e o fim dos israelitas, pare e pense, analise e reflita. Do Egito a Canaã, em linha reta, nós teríamos aí aproximadamente 485 km, uma distância aí muito curta, muito rápida, que poderia ser feito em 40 dias, se eles andassem 12 quilômetros por dia. E entre idas e vindas que aconteceu nesse trajeto, você poderia chegar a uma conclusão de que dentro de 120 dias ou 3 meses, eles conseguiriam facilmente chegar em Canaã. E é aqui que está o pulo do gato, que está a nossa questão. Números capítulo 14, versículo 26 até o versículo 38. O texto vai dizer o seguinte no versículo 28. Darei o que vocês me pediram. Deus está falando, eu vou dar o que vocês estão pedindo. Água, comida, roupa que não se consumia, enfim. A nuvem durante o dia, a tocha acesa durante a noite, tudo o que eles precisavam, eles receberam. Só que por causa da murmuração, o versículo 29 de Números capítulo 14 vai dizer o seguinte: vocês vão pagar um alto preço. Vocês serão mortos, os corpos espalhados pelo deserto. Não era a preocupação deles com a tumba, com o sarcófago, com o enterro? Os de 20 anos para cima não entrarão na terra, senão Caleb e Josué. Versículo de número 31. Vocês disseram que seus filhos seriam presos. Vocês abriram a boca e disseram isso. Mas eu vou levá-los para a terra que vocês rejeitaram. Será lar deles, mas eles irão sofrer nesse deserto. Eles padecerão, verão vocês morrerem e depois entrarão na terra que vocês rejeitaram. E o texto continua, versículo 34. 40 anos vocês vão sofrer por causa dos seus pecados. Por causa dos 40 dias, aqui que está a grande chave, por causa dos 40 dias que vocês espionaram a terra, 1 ano para cada dia. Vocês vão saber o que é ficar contra mim. Deus deixou bem claro. Vocês vão experimentar, vocês vão ver o que é ficar contra mim. Os 40 dias que vocês espionaram a terra e depois chegaram murmurando e causaram um alvoroço, por causa disso, cada dia vai representar 1 ano e vocês vão ficar 40 anos no deserto. Versículo 36 e 37 junto. Os 10 homens trouxeram más informações e fizeram o povo reclamar contra Moisés. O Senhor o fez ser atacados, quem?
os 10 espias, por uma doença e morreram. Só ficou vivo Josué e Caleb, foram os únicos que entraram acima de 20 anos na terra prometida. Então aqui está o motivo pelo qual eles ficaram 40 anos do deserto. Subtópico de número 3, os males da murmuração. Ela provoca, por exemplo, na vida da igreja, desânimo espiritual, contenda, rebeldia espiritual e divisões ministeriais. Acaba com a comunhão da igreja local, que resulta aí em mentiras, calúnias. Então o Espírito não habita numa vida carnal dessa forma. Amém? Foi uma boa palavra, foi uma boa lição, que sirva de alerta e de aviso para nós. A murmuração, ela não agrada a Deus, ela não é a vontade de Deus e ela representa um mal muito grande na nossa vida. Amém? Deus abençoe você, sua casa, sua família. Fique com Deus e até o próximo vídeo, em nome de Jesus.